Versículo 20. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. E alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Então, qual foi o sinal que Jesus mostrou para eles que verdadeiramente se tratava do Mestre? Os furos das mãos, os furos nos pés. Esse é o sinal que até hoje, para que a gente não esqueça de que tamanho sofrimento e dor e sacrifício Jesus teve que passar para que nós fôssemos resgatados. Versículo 21, diz-lhe, pois, Jesus, outra vez, Pai, esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Agora vai começar uma nova história na vida deles. Não era só Jesus ressurgir. Agora eles teriam que ver Jesus e continuar anunciando o que eles viram. Qual era o papel do discípulo, dos apóstolos? Era falar, contar, registrar tudo o que aconteceu. Desde o primeiro momento que eles conheceram o Mestre, que foram resgatados, que foram chamados, até o momento da cruz. Anunciar tudo o que aconteceu e ainda falar das promessas que Jesus deixou para eles pronunciar, para eles produzir para outras pessoas. Jesus aconteceu tudo isso com ele, mas ele nos deixou uma promessa. Ele foi ao céu, foi glorificado, mas ele vai voltar. E ele quer que você esteja preparado para quando ele voltar, você for com ele. Então, essa era a comissão deles. Essa era o que para qual eles foram chamados, convocados, anunciar, falar, testemunhar tudo que eles viram e ouviram da parte de Jesus. Versículo 22. E havendo dito isto, soprou sobre ele e disse, recebei o Espírito Santo. Então, a partir desse momento que Jesus anuncia a obra que eles deveriam fazer, agora ele sopra entre eles para que eles recebam o Espírito Santo de Deus, para que eles sejam selados pelo Espírito de Deus. Aquele momento ali que Jesus sopra eles, estava dizendo, vocês são meus, vocês foram selados por mim. Agora vocês pertencem a mim, eu comprei vocês. Vocês não são do mundo, vocês não são mais do pecado, vocês não são mais das trevas, vocês agora são meus. E selou eles ali com aquele sopro do Espírito Santo. Versículo 23. Se de algum perdoar os pecados, são-lhes perdoados. E se lhe não retiver, são retidos. Vamos explanar um pouquinho esse versículo, porque pode deixar dúvida em relação a isso. Se de algum perdoar dos pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiveres, são retidos. Os discípulos, eles não tinham poder para perdoar pecados, mas eles tinham uma autoridade de falar para as pessoas que haviam aceitado a palavra e que haviam aceitado Cristo através da palavra, em dizer para elas que elas estavam perdoadas no nome de Jesus. Elas não tinham poder de perdoar, mas poderiam anunciar que Jesus havia os perdoados. Entendeu? Então, eles tinham muita autoridade. A partir desse momento que eles sopram aqui o sopro de Deus na vida, o sopro do Espírito de Deus na vida deles, e você sabe que o sopro de Deus tem um poder muito grande. A gente viu isso lá no livro de Gênesis, quando Deus, ele sopra nas narinas de Adão e ele se torna homem, ser vivente. Então, aqui Jesus, ele sopra nos discípulos, dando eles um novo nascimento, dando ele uma nova direção. Os discípulos agora não pertenciam mais ao mundo. Eles eram selados pelos céus. Eles pessoas diferenciadas. Houve um momento em que eles passavam, as pessoas ficavam atônitos, impactadas com a presença deles, porque tinham neles um brilho, algo diferente, que somente Deus pode dar ao homem essa diferença. Deus não faz ninguém melhor do que ninguém, mas ele diferencia aqueles que são dele, dos demais pessoas. Isso é verdade. Claro que está muito diferente de hoje. Hoje a gente não sabe quem são e os que não são. Mas os remanescentes, eles não estão perdidos. Estão resguardados pelo Senhor. Aí no versículo 24, vai dizer a incredulidade de Tomé. Sempre tem, né? Sempre tem. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Versículo 25, e disse-lhes, então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. De repente, ele só estava um dos que estava triste. E nós sabemos que a tristeza, ela promove tipo de reações assim. Tem esse tipo de tristeza que a gente sofre, que parece que tudo que você aprendeu, tudo que você fez, tudo que você realizou, não te dá mais sentido. Você perde a credibilidade até de você próprio. De repente ele estava comovido, de repente ele estava movido de sentimentos. Bom, eles acabaram de passar por uma perca muito grande. Não era qualquer perca. Tudo que eles viram as pessoas falar, tudo que eles viram Jesus fazer, havia se acabado na cruz para eles. A visão deles, o que foi que a gente fez? Abandonamos tudo, fomos taxados, hoje nós somos odiados, perseguidos, não conseguimos mais viver em paz, perdemos o contato com a família, está só nós aqui, não podemos trabalhar, como vamos nos sustentar, como vamos rever a nossa vida, para ver aquilo que a gente seguia, morrer dessa forma. Então, eu creio que nesse momento, ele estava cheio de sentimentos. Então, às vezes, a gente tem que se apoderar um pouquinho as palavras, para poder entender o próximo antes de julgar. Porque Jesus mesmo, com tanto isso, Jesus ele foi ao encontro de todos e respondeu as questões de todos, porque era necessário. Mas olha o que ele disse. E disse então o outro discípulo, vimos o Senhor, mas ele respondeu, se eu não vi nas suas mãos sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão,
do seu lado, de modo algum, acreditarei. Se eu não ver, se eu não pegar, se eu não tocar, se eu não cheirar, ou seja, se eu não usar os meus sentidos, eu não creio. Tem pessoas que ele é assim. É bom? Às vezes sim, porque aí não cai em qualquer lábia. Porque tem pessoas que acreditam em tudo que se fala. Mas tem outros que eles são mais realistas, eles são mais pesquisadores, eles são mais tranquilos, eles gostam de analisar. Eu sou um pouco assim também. Não é qualquer coisa que me engana, não. Eu fico mais na expectativa, mais como espectadora. Vamos ver o que vai acontecer. Sou mais na minha. Não é todo o vento que eu acredito que é do Espírito, não. Não é toda palavra que eu acredito que é da parte de Deus também, não. Né? Às vezes, quando eu estou em um lugar que eu vejo muito movimento, muita espiritualidade, muita coisa, eu digo, Senhor, se é do Senhor, me faz sentir para que eu entre também. Mas se não for do Senhor, afaste de mim esses movimentos, porque eu não quero me deixar enganado por qualquer vento de espíritos. E pasme, 99% eu não acabo não sentindo nada. Eu saio dali, eu disse, mas foi muito bom, eu foi muito bom, você sentiu o que eu senti, você viu. Mas se me perguntar mesmo, eu disse, eu vi muito sentimentalismo naquele lugar. Então nós temos que ter um pouquinho, um dedinho, nem que seja um pouquinho de Tomé. Analisar, pesquisar, saber, se direcionar, se posicionar dentro daquilo que Jesus vai nos provar que é ele. Ele só queria uma prova de que realmente era Jesus, e Jesus deu a ele.